Querido irmão, querida irmã, graça e paz, querido amigo, amiga, seguimos na busca da realização de uma aliança de milagres, evidenciando relacionamentos abençoados e abençoadores. E hoje eu quero partilhar com você um desafio. Eu quero dizer que eu e você precisamos crer, porque para o nosso Deus não há impossíveis. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, a palavra de Deus nos diz isso. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Nós estamos trabalhando o texto de Marcos, os 4 amigos que chegaram com grande expectativa diante de Jesus, crendo que Jesus poderia curar o seu amigo que era paralítico. Porém, nós sabemos, o texto de Marcos 2, de 1 a 4, nos mostra que eles se depararam com um grande obstáculo, com a impossibilidade de chegar perto de Jesus. Então, passando pela multidão, eles subiram na casa, abriram um grande buraco no telhado, por assim dizer, e ali desceram o seu amigo diante de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, como filhos e filhas de Deus, nós temos ou nós devemos aprender a andar por fé e não por vista. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo disse: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Muitas vezes, queridos e queridas, nós nos encontramos diante de situações em que aos olhos humanos parece impossível. Sim, sem solução. E é nessa hora, querido e querida, que você e eu precisamos tomar o cuidado para que o desespero não seja maior do que a nossa fé, para que frustrados e frustradas venhamos a cogitar a desistência ou a renúncia dos nossos sonhos. Lembre-se e creia que o nosso Deus, o Senhor Jesus, é especialista em realizar milagres. Por isso, quando nós andamos por fé, nossos olhos não podem determinar o que nós fazemos, por assim dizer, mas a expectativa. Quem anda por fé não depende do que vê ou do que sente, depende da realidade da palavra de Deus revelada através de Jesus Cristo. Para viver o milagre, meu irmão e minha irmã, tome cuidado com a dúvida. A dúvida destrói a nossa fé. Eu sei que a vida é difícil e desafiadora, mas observe que a palavra de Deus nos diz, por exemplo, em Tiago capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Tiago disse: meus irmãos, não se deixem enganar. Jesus também nos ensina, meu irmão e minha irmã, ele disse: eu lhes asseguro, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. Meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus continua dizendo: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Essa é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 21 e 22. Aqueles 4 amigos, aqueles 4 homens tinham fé que Jesus iria curar o seu amigo. Então Jesus, vendo a fé daqueles homens, curou aquele homem paralítico, aquele homem que sofria de um problema físico. Jesus disse, ou o Evangelho de Marcos nos disse, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Querido e querida, nada é impossível para Deus. Ele abre portas que ninguém pode fechar, e Ele fecha portas que ninguém pode abrir. Tudo é possível àquele que crer. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Por isso eu quero te convidar nessa hora a declarar, a realizar uma declaração de fé, dizendo: eu sei que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, que Ele pode fazer, ou que Ele pode trazer vida onde há morte, Ele pode transformar a maldição em bênção, a derrota em vitória, a tristeza em alegria. Querido e querida, se você precisa de um milagre de Jesus, faça o que você nunca fez antes. Se você quer ter grandes experiências com Deus, faça grandes coisas, faça coisas diferentes para que você possa conseguir resultados diferentes. Aqueles 4 amigos fizeram algo completamente inusitado.
Por isso, o amigo deles, que era paralítico, foi curado. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Então você e eu, nós precisamos sair dessa pretensiosa e suposta zona de conforto. Nós precisamos nos incomodar com a realidade que está diante de nós e buscar alternativas. E a fé é criativa, a fé é ousada, a fé é corajosa. Meu irmão, não tenha medo. Eu acredito, como disse no devocional passado, que possivelmente aquela era a casa de Jesus, era o lugar onde Jesus vivia, na cidade de Cafarnaum. Aqueles homens, na tradição, conheciam a história que Jesus era filho de um carpinteiro. Então eles olharam para aquela realidade da casa cheia e disseram: o pai de Jesus era carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Esse telhado suportará o peso da nossa subida ali, 5 homens. E através dessa confiança na boa obra que Jesus, possivelmente, nós estamos falando em possibilidades, na possibilidade de Jesus carpinteiro ter feito o telhado daquela casa, eles construíram uma atitude corajosa e não tiveram medo, reservas ou receios, e por isso viveram o sobrenatural. Vamos orar? Amém? Eu sei que a vida é difícil, desafiadora, mas através da oração nós podemos avançar e confiar que o nosso Deus fará grandes e preciosas obras, em nome de Jesus. Pai Celestial, obrigado por esse tempo, Senhor, de devocional. Deus amado, nós cremos no impossível, porque o Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas todos os dias. Nessa hora, Paizinho, nos ajuda a superar os obstáculos da fé, as realidades contrárias, e a não, ó Pai, desistirmos no meio do caminho. Eu sei que a vida é difícil, Senhor, mas sob a Tua palavra nós vamos confiar, vamos avançar e em nome de Jesus vamos vencer. Que o Senhor libere, Paizinho, uma palavra de cura. Que o Senhor libere, meu Deus, uma palavra de vida, de esperança, e que para o louvor da Sua glória, meu Deus, os sinais que acompanham aqueles que creem sejam uma realidade na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo e da minha amiga, Senhor, ouvindo essa palavra nesse dia. Por favor, Senhor, nós sabemos que há muitos obstáculos, mas dá-nos a coragem, Senhor, de não desistir. Dá-nos a expectativa de ir além. E sim, Senhor, dá-nos a resposta. Aqueles 4 amigos tiveram a resposta: o perdão dos pecados e a cura da paralisia. Perdoa nossos pecados, Deus, e arranca de nós toda paralisia física, toda paralisia emocional. Cura, Senhor, a nossa paralisia espiritual no sentido de não entendermos a revelação da Sua vontade para as nossas vidas. Fica conosco, por favor, querido Deus, e nos abençoe. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, querida irmã. Obrigado pela tua companhia nesse tempo. Minha oração, meu clamor é que Deus continue abençoando. E como diz a Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Compartilhe esse vídeo no grupo da sua família, compartilhe esse vídeo com seus colegas, amigos e amigas. Abençoe vidas através da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que essa palavra vai tocar o coração de alguém e vai fazer a diferença na vida de uma pessoa que precisa tanto ouvir do toque, da graça e do amor de Deus. Que Deus assim te abençoe. Um grande abraço, em nome de Jesus.